Parabéns, papai. Deus abençoe sua vida. Você pode se assentar em nome de Jesus. Hoje é dia de receber café da manhã na cama, né? Teve lá, Márcios? Teve café da manhã? Teve lá, Mauro? Mauro? Teve não? Meu pai. Ainda dá tempo, gente. Dá tempo do café da tarde chegar lá. Amém, queridos. Que bênção. Que bom ter vocês aqui. Nós estamos retomando os nossos cultos dominicais aqui no Centro de Celebrações. Durante o mês de julho, nós estivemos ali, né, na nossa sede, celebrando os cultos. E agora nós retomamos com os nossos cultos às 9 horas. Então você vem para o culto às 9 horas. Se você é papai e mamãe de uma criança ou de um junior, nesse mesmo horário, as crianças e os juniores estão ali no nosso coro infantil, nesse horário, e depois às 10h10, nós encerramos esse momento nosso aqui e partimos para o nosso momento de ensino. E se você não fez nenhuma matrícula, eu quero te incentivar. Nós temos diversos cursos, né, tanto para crianças, juniores, casados, grávidos, né, novos membros, batismos. Depois você pode obter mais informações ali. Amém? Uma alegria para nós estarmos juntos aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos capítulo 5, de 21 a 43. Marcos 5, 21 a 43. O texto que Deus colocou no meu coração para essa manhã é: um pai com visão espiritual da paternidade. Esse texto que nós vamos ler aqui é um texto muito clássico do Evangelho. Ele conta ali a passagem em que nós vamos ver sobre duas pessoas, dois personagens muito importantes na palavra de Deus, no Evangelho e no ministério de Jesus. Um deles é Jairo e o outro é a mulher, chamada a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher com hemorragia. E o texto diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostra-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filha está doente, está à morte, vem, coloque as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo Jesus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, estava ficando cada vez mais pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. E logo ele se estancou a sua hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: mestre, vês a multidão que te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia no que ela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis esse alvoroço todo e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram todos.
Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Pai é uma bênção, pai é um privilégio, pai é um legado que Deus nos dá. E olhando para essa história, eu quero fazer um destaque, porque a gente pode fazer tantos destaques aqui, sobre essa moça, sobre essa mulher que havia 12 anos que estava com fluxo de sangue. Podemos fazer um destaque aqui sobre a vida de Jairo, um homem que nos apresenta uma posição de fé. Mas nesse dia eu quero pensar com você sobre como nós podemos olhar para a vida de Jairo e perceber nele o pai com uma visão espiritual da paternidade. Um pai que conseguiu perceber e aplicar alguns princípios ali sobre a sua vida, muito importantes, que nós como pais, nós como família precisamos rever, pensar nessa manhã. E o primeiro princípio que eu penso é que Jairo era um pai consciente da importância da família. O texto aqui ele apresenta dizendo que Jairo ele era um chefe da sinagoga. A sinagoga ali, possivelmente era uma sinagoga que o próprio Jesus frequentava. Era um ambiente onde demandava responsabilidades, ele era um líder espiritual, ele era alguém importante naquele contexto, ele era alguém que certamente tinha uma agenda muito sobrecarregada, ele era alguém que coordenava muitas pessoas. Contudo, queridos, nós percebemos aqui que diferente de muitos outros líderes religiosos daquela época, Jairo, ele vai ao encontro de Jesus. Ele mesmo tendo aquela posição, aquele status, queridos, que ele sendo líder de um ambiente religioso, ele poderia se acomodar naquele lugar. Ele poderia ficar naquela posição ali, não, mas eu, alguém tão importante, alguém que coordeno tantas pessoas, alguém que tenho tantas pessoas debaixo da minha autoridade, diante desse problema, e ele era um líder espiritual, queridos. Hoje nós olhamos para Jesus como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Senhor. Naquela época, Jesus estava ali, fisicamente, circulando no meio daqueles homens e daquelas mulheres. E quando Jesus estava ali, foi muito difícil, e foi um passo muito importante de fé, de Jairo, abrir mão daquela posição dele, e reconhecer que alguém que não tinha uma sinagoga, alguém que não tinha um templo, alguém que pregava no meio dos discípulos à beira dos barcos, alguém muito simples aos olhos dos judeus, era alguém que poderia trazer o que a família dele precisava. A quebra desse orgulho no coração do Jairo, irmãos, para mim é um dos fatores talvez mais importantes hoje quando eu penso na paternidade. Nós percebemos hoje aqui, na vida de Jairo, num momento de muita dificuldade, a filha dele estava muito doente, mas hoje a gente percebe que muitos pais não estão cientes dos males sociais, espirituais dos seus filhos, estão tão ofuscados por outras coisas, e essa ofuscação muitas vezes vem por nós, através de coisas que são muito verdadeiras e muito corretas, e que roubam o nosso tempo, para que a gente possa observar a importância da nossa família. Quantas vezes o trabalho tem roubado esse tempo? E a justificativa é muito certa: eu estou levando comida para a nossa casa, eu estou aqui trabalhando para poder pagar as nossas contas, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. A justificativa é muito certa, mas quando a gente olha para Jairo, a gente percebe que ele abriu mão daquela obrigação dele, para entender que ele estava colocando a família dele em primeiro lugar. Eu já preguei isso aqui algumas vezes, quando às vezes a gente coloca e fala assim, quais são as prioridades na sua vida?
E aí a pessoa fala: não, minha primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a minha família, em terceiro lugar é meu trabalho, sei lá qual vai ser a sua ordem. E aí você pede: então me dá o seu extrato bancário e me dá a sua agenda, que a gente vai confirmar se isso é verdade. E muitas vezes a gente percebe que não é verdade, porque quando você diz que Deus é a sua prioridade, mas eu não consigo encontrar na sua agenda e na forma como você administra os seus recursos, onde Deus está, não condiz com a verdade. Quando você diz que a sua família é uma prioridade, mas que na sua agenda você não consegue encaixar a prioridade da sua família, e muitas vezes a nossa ausência, ela vai trazer estragos tão grandes lá na frente. E eu aprendo com Jairo que mesmo a posição que ele ocupava, mesmo essa oposição que ele ocupava, não o impediu de estabelecer isso como uma grande verdade. O segundo princípio que eu penso sobre a vida de Jairo: um pai, pode projetar para a gente isso? Obrigado. Um pai que sabe a quem recorrer em tempo de crises familiares. Jairo foi a fonte certa, Jesus. Jairo soube ir da maneira correta. Queridos, a palavra de Deus nos diz que um homem naquele lugar, naquela autoridade, ele prostrou-se aos pés de Jesus. E prostrar-se aos pés de Jesus era um ato de totalmente rendição. Ele se prostrou aos pés de Jesus, não num quarto de escuta, não ajoelhado à beira da cama, mas ele se prostrou diante de pessoas que possivelmente eram pessoas lideradas por ele na sinagoga. Meu Deus! Isso mostra para mim um coração que antes de se prostrar diante das pessoas, já tinha se prostrado diante de Deus. E como isso é importante nos nossos dias, os nossos filhos precisam perceber em nós essa devoção. Os nossos filhos precisam perceber em nós esse coração rendido a Deus. E pais, não adianta, nós somos aqueles que precisam dar o exemplo. Nós precisamos dar o exemplo para os nossos filhos. Jairo soube pedir da maneira correta. O que Jairo fez? Jairo suplicou: mestre, por favor, venha na minha casa. Isso também demonstra a súplica, queridos. É alguém que entende que ele precisa continuar isso por várias vezes. A súplica não tem a ver com você dizer: ah não, eu fui um domingo, eu cumpri minha obrigação religiosa e agora está ok, eu estou quite. A súplica é um exemplo diário que a gente precisa dar nas nossas casas, através de uma vida de devoção, através de uma vida de oração. Ele poderia ir a qualquer lugar, a sua situação econômica, a sua situação social, a religião, mas ele foi diante de Jesus, um lugar improvável. Isso para mim demonstra muita coisa, queridos. Às vezes a gente está diante de uma situação na nossa família, e a gente fala bem assim: Deus, eu já fiz tudo o que eu podia imaginar. Não sei se você já ouviu isso, né? Eu já recorri a tudo, Deus. Eu já gastei todos os meus recursos financeiros, e por favor, Deus, agora faz alguma coisa. Sendo que na verdade a gente deveria inverter essa ordem, né? Quando a gente estiver diante de uma situação, sejam as coisas menores da nossa vida, sejam as decisões mais positivas da nossa vida, né? Uma mudança na sua vida, uma mudança de casa, uma mudança que você quer fazer na sua família, ou sejam os momentos mais difíceis, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E eu te digo, pai, é a gente que tem que puxar esse lugar. Somos nós que precisamos puxar esse lugar. Eu sei que isso para nós é um tanto difícil, tá? Eu falo aqui desse lugar, porque para nós é um lugar difícil, é um lugar que nós precisamos exercitar. Sabe por quê? Porque a tendência do homem é sempre pensar assim, né? Quanto isso vai custar? Como é que eu faço? Se eu tenho recurso, como é que isso se encaixa na minha agenda? A nossa tendência ela é muito assim. No que isso vai impactar? Mas quando nós entendemos que o que Jairo fez, ele foi diante de Jesus, o que nós precisamos fazer é isso: ir diante de Deus, apresentar a Ele aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos vivendo. E o terceiro ponto, nessa manhã,
um pai que leva Jesus para casa. O que muitos pais levam hoje para casa, queridos? Dinheiro, diversão, às vezes vícios, violência, infidelidade. Jairo levou Jesus para casa. Jairo levou Jesus para a casa dele. Levar Jesus, queridos, era aquilo que ele podia apresentar para a família dele. Diante de um ambiente de desafio, diante de um ambiente tão desafiador que ele tinha, ele levou Jesus ali. Essa imagem, quando eu encontrei, eu achei tão lindo, porque Jesus, ele caminha assim com a gente. Algumas vezes nós estamos levando Jesus e a gente sabe que ele está nos conduzindo no colo. A gente só consegue perceber 2 pegadas, porque às vezes nós estamos tão cansados e sabemos que aquelas pegadas são as pegadas de Jesus. Mas a gente sabe que para levar Jesus para casa, irmãos, tem alguns desafios, e eu queria pensar com você. O primeiro desafio que eu vejo aqui é a multidão. Existem alguns desafios, e a multidão é um grande desafio. Percebe que o primeiro chamado de Jesus naquele momento ali, não era a cura da mulher do fluxo de sangue. O chamado principal ali era ir para a casa de Jairo. Só que no meio desse caminho tinha uma multidão. A multidão era essa mulher. São os desafios que você vai enfrentar. São às vezes aqueles obstáculos difíceis de conduzir Jesus para a sua casa. A multidão ali representa os desafios que todos nós teremos na nossa caminhada, irmãos. Todos nós. Do mais disciplinado até o mais indisciplinado possível. O segundo caminho, que nós vemos aqui, o segundo desafio é a família. Às vezes a própria família será um empecilho para você chegar até a presença de Jesus, mas quando tem consciência de que esse lugar é o lugar essencial, todos os obstáculos serão vencidos. E o terceiro que eu vejo aqui são os problemas, que agora parecem não ter solução. As palavras mais duras, queridos, que Jairo ouviu naquele dia ali, foi: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha morreu. Naquele momento, Jairo sabia que nada impediria de que Jesus fosse para a casa dele. Nem as piores notícias, nem aquilo que era tão difícil para ele escutar naquele dia, que quando ele escutou, ele estava tão próximo de Jesus, que ele pôde ouvir do próprio Jesus: não tenha medo, tenha fé. Queridos, isso para mim é tão importante. Não tenha medo, tenha fé. Naqueles momentos em que você está tão aflito, querendo levar Jesus, tem tanto problema, mas você está tão perto de Jesus, que você vai ouvir dele próprio: não tenha medo, tenha fé. Você vai ouvir do próprio Jesus te apontando caminhos, te dando direções, te fortalecendo, restaurando esse lugar. Sabe por quê, irmãos? Eu imagino Jairo voltando para a casa dele, com a filha morta e sem Jesus. Seria a maior decepção do ministério da vida dele. Chegando em casa e a esposa dele falando: e aí, cadê? Ah não, Jesus estava ali, tinha muita gente com ele ali, ele não pôde vir. Você não trouxe Jesus, e a nossa filha está morta. Mas naqueles momentos, Jesus já estava com Jairo. Aleluia! Jesus já estava com Jairo, queridos. E quando nós lemos aqui, nós vemos aqui: contra tudo e contra todos, Jairo superou esse obstáculo, e o resto estava nas mãos de Jesus. Ele falou: minha esposa, eu não sei o que vai acontecer, mas Jesus está aqui. Eu não sei o que vai acontecer, nossa filha está morta lá em cima, tá? Mas fica tranquilo, Jesus está aqui. E nós vemos que o final dessa história é Jesus preparando o ambiente. Aqui acontece algo muito interessante para mim, tá, irmãos? Que foi Jesus quem fez, mas eu acho que Jairo também poderia fazer. Não sei se você sabe, naquela época existiam as pessoas que ganhavam para chorar nos enterros. Então já tinham ali as choradeiras de plantão, choradeiros também, não só choradeiras, porque também é homem que chora para isso. E aí, queridos,
Naquele momento, Jesus, ele tira todas as pessoas e prepara ali um ambiente de fé, para que o poder dele se manifestasse naquele lugar. Isso traz para mim um princípio muito espiritual, de como nós lidamos com as pessoas que participam da nossa mesa, participam da nossa casa. Quais são os valores que nós permitimos que entrem na nossa casa, que moldem os nossos relacionamentos, os relacionamentos dos nossos filhos, os padrões. E eu digo, pai, você tem autoridade para isso, para entender. Tal amizade, essa amizade aqui ela é muito boa, mas eu quero mantê-la aqui só no futebol, tá bom? Esse aqui vai ser meu amigo só no futebol. Esse aqui vai ser meu amigo só no condomínio. Esse aqui vai ser meu amigo só em determinada atividade. Agora, sentar na minha mesa, gerar um ambiente de fé, eu preciso escolher. Existe uma história que conta que uma determinada vez, um avião estava no alto, partindo de uma cidade até outra, e eles começaram a encontrar uma forte turbulência, uma turbulência muito forte. E por alguns instantes as pessoas ficaram ali naquele lugar muito desesperados, muito desesperados. E as pessoas gritavam para a aeromoça, e chegou um determinado momento que a aeromoça falou assim, olha, só apertem o cinto de vocês e não façam mais nada, é a única orientação que eu tenho. E aí um determinado homem olhou para o lado e viu uma criança folheando um gibi, com muita serenidade ali, virando as folhinhas para lá e para cá. E aí ele olhou para ele e falou assim, garoto, você está com cinto, mas por que você está tão calmo assim? Você não está percebendo o que está acontecendo? Você não percebe que esse lugar aqui a gente está prestes a cair? E ele falou bem assim, eu sei, moço, que está muito difícil, mas por que você está tão calmo? Ele falou, meu pai é o piloto. Eu falei, meu Deus, meu pai é o piloto. Isso para mim demonstra muito daquilo que aquela criança expressou. Primeiro, ele sabia quem era o pai dele. Ele estava num lugar de total confiança do pai dele. E isso demonstra tanto o nosso relacionamento com o nosso Deus Pai, quanto o relacionamento que nós, como pais, precisamos transmitir aos nossos filhos. Minha oração, papai, para você, é de que você celebre esse lugar que Deus te colocou, amém? Celebre muito esse lugar. Ser pai é uma bênção, ser pai é um privilégio dado por Deus, e que você seja aquele que vai levar Jesus para sua casa. Não importam as dificuldades, não importam os obstáculos, Jesus chegará no seu lar através da sua vida, amém?